Muito bom dia a todos que estão reunidos lá em Barquisimeto, Venezuela, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Naum Leon, a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos ali, e também os que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países, hoje sábado, 8 de julho deste ano 2023. É para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação e que Deus derrame das suas bênçãos e continue nos dando das suas bênçãos por meio da sua palavra até que chegue a cada alma, a cada coração, toda a palavra que tem que se encarnar neste tempo final, para que assim ao redor dela sejamos transformados. Podem sentar, por favor. Em vários lugares, na mensagem do irmão Branham, encontramos ali que ele nos narra das ocasiões onde Deus, através dele, mostrou a mão poderosa de Deus operando, atuando, e nos chama a atenção as 5 manifestações. Houve mais, onde dessas 5 manifestações, lerei aqui algumas delas, como a do peixinho e a dos esquilos, e dentro dessas manifestações que Deus mostrou através do reverendo William Branham, ali estava mostrando também em seu ministério o que ia ser a terceira etapa. Recordem que na vida do irmão Branham se cumpriu a primeira e segunda etapa. E isso ele relatou aqui na mensagem Deus se revelando a si mesmo ao seu povo, uma das ocasiões onde ele falou dessa primeira e segunda etapa, qual era a obra que ele realizaria. E vamos ler por aqui na página 8 dessa mensagem, Deus se revelando a si mesmo ao seu povo. Em outros lugares, na história da minha vida também fala, mas aqui queremos ler daqui o que o irmão Branham nos relata. Vejam, diz: e a última vez que me apareceu, está falando do anjo que apareceu ao irmão Branham. E a última vez que me apareceu, justamente antes de que fosse chamado a isso, eu estava no meu quarto orando. Isso me vem a mim às vezes pela noite. E eu estou acordado toda a noite, ao mesmo tempo muitas vezes orando. E escreve, o irmão William escreve ali, pilar de fogo, à noite, 3 a.m. aproximadamente, ou seja, aproximadamente às 3 a.m., 3 da manhã. Eu posso senti-lo perto de mim. Isso vem muito perto, então isso se vai e desaparece. Eu posso sentir a hora. Está perto. Então, quando eu vou orar pelos doentes, isso vem para baixo assim e vai... E aí o irmão William escreve aí, Will, W-H-E-W, que é como o tradutor aqui, ou seja, como escrevem. Então, quando isso desce, é quando eu vejo. Recordem isso mesmo. Esse som familiar, diz o irmão Branham, que foi escutado, ele escutava
na visão da carpa que o anjo lhe mostrou. Vejam, esse mesmo anjo que aparecia ao irmão Branham é o mesmo que, enquanto o irmão Branham estava em seu ministério, é o mesmo que na visão da carpa está conosco e está presente em todo tempo, em todo momento. Então, isso desce, é quando eu vejo, isso é o que se detecta. Então, se eu uso minha própria voz, minha própria opinião, isso não dirá. Mas quando eu só me esqueço de mim mesmo, ele por si mesmo fala então. E ele escreve ali, o anjo fala através de... E então, quando isso desce, essa noite eu estava sentado ali e eu estava lendo e orando e estava chegando a ser como às 3 da manhã e escreve aí 3 AM. E isso normalmente é um tempo maravilhoso para vir. Isso vem a mim, dezenas e dezenas de vezes na vida. E estava sentado ali lendo. E quando ele vem, isso me mostrará coisas. Meu irmão, aqui é uma testemunha disso. Poderia ser semanas antes de que aconteça. Ou seja, tudo que, quando isso vem, esse anjo aparece, lhe mostra coisas ao irmão Branham e muitas vezes ocorre antes, semanas antes de que aconteça já, o anjo mostra o que vai acontecer. Isso me mostra como se você fosse aqui pela rua e dissesse, por este lado, eu lhe darei uma pequena história. Indo por aqui pela rua, numa direção, eu veria uma cerca branca, um portão. Abro o portão, lá está um velho no jardim. E eu vou, vejo um doutor saindo, ele está carregando uma mochila, eu bato na porta, uma senhora vem à porta chorando, seu bebê está morrendo. Está bem, eu entro, vou pegar meu chapéu e colocar aqui no rádio. E eu, na casa, então sinto uma sensação realmente muito estranha. E eu vou ir, agora, antes de fazer isso, vou ver alguém pegar meu chapéu e colocá-lo no canto da cama. Bom, eu irei e orarei pelo bebê. Eu o verei curado. Sair daí. Bom, talvez isso seja, eu direi às pessoas o que vai acontecer. E eu digo, agora é exatamente como há pouco no meu quarto. Eu vi uma visão. Eu posso dizer que algo vai acontecer essa noite, bem aqui agora. Isso somente entrou, ele somente entrou no meu quarto em algum momento enquanto eu estava sozinho. E assim que disse, exatamente assim. E então, quando eu descerei, talvez tenha um telefonema de um doente ou indo a algum lugar, esteja caminhando direito. Aqui está aquele portão. Vejam que ele está relatando isso que o anjo, vamos dizer, tinha mostrado. Pois então ele vai vendo todas essas coisas, tal e como o anjo tinha dito. Aqui está a porta. Este é o lugar aqui. Eu caminharei para este lugar. Alguém comigo, eu digo, vigie o que acontece. Entrar, ir para o quarto, coloco o meu chapéu ali. Agora, tudo está no quarto, exceto há uma mulher ali com um suéter vermelho vestida. Eu não posso dizer uma palavra. Essa mulher tem que estar sentada ali com um suéter vermelho. Bom, talvez quando ela entrar,
a outra senhora saia. Ainda não é o tempo. Vejam como tudo tem que estar em seu lugar, em sua posição, para que Deus cumpra tudo que Ele tem para cumprir no meio do seu povo. Tanto, vamos dizer, nesta parte, da pessoa ou pessoa sair e pessoas entrarem. Ou seja, que quando Deus se move em cena, onde vai ter uma ação, onde Deus vai mostrar seu poder, sempre há uma mudança. E neste caso, no qual estamos vendo que na visão da carpa, o irmão Branham, em repetidas ocasiões, nos falava de que a igreja ia chegar ao momento onde seria completamente pura. Ou seja, que não haveria nenhuma isca de pecado. Portanto, no meio da igreja, estaria saindo do meio dela toda a incredulidade. E ficaria somente o escolhido crente, porque Deus não habita na incredulidade, não pode atuar com incrédulos. Portanto, tudo isso é o que esteve ocorrendo neste tempo final para que a glória de Deus seja manifestada em breve, nessa etapa já do clímax, onde vimos ali na visão coisas acontecerem sobrenaturais, o qual eram milagres, curas físicas acontecendo. Mas antes disso, estava acontecendo o maior milagre, que era o revelar a palavra, a revelação. E trazendo a revelação. E revelando o mistério do sétimo selo. E revelando o mistério da sua vinda. Também estava se realizando a segregação, a separação. Tudo isso antes do que o reverendo William Branham viu nessa visão que foi mostrada pelo anjo. Vejam, tudo tem que chegar a essa parte de ter e estar tudo no lugar correspondente. Continua dizendo, continuo falando. Então eu espero. Então aqui estão todos no quarto, mas meu chapéu não foi movido do rádio para a cama. Tudo tem que estar perfeitamente da forma que ele me mostrou. Tudo tem que estar perfeitamente para que se cumpra todas as promessas de Deus para este tempo. Tudo tem que estar em seu lugar. Então, quando tudo vem perfeitamente na forma em que Ele me mostrou, eu fico ao lado do bebê e digo, assim diz o Senhor. Não pode falhar. Eu vi tanto, e escreve, eu não posso falhar. É perfeito. É a primeira maneira em que isto trabalha, que isto funciona. A segunda maneira, aí ele está explicando a outra forma, é aqui sobre a plataforma. E assim que essa é a maneira como acontece, a maneira em que isso funciona e acontece.
Agora, na noite em que isso aconteceu, quando ele me chamou a este ministério, eu estava sentado no quarto de oração. Bom, eu estive orando toda a noite, como que isso estava ardendo, e eu me levantei, caminhei ao redor do quarto e orei de novo. Eu era um pregador batista muito bem sucedido. Eu tive audiências, às vezes, de 3.000 pessoas e tive avivamentos. Milhares foram salvos nesse tempo. E eu estava sentado ali e vi uma luz iluminar o quarto e eu olhei para ver o que era. Eu pensei, bom, aqui, onde eu ia orar, lá no meio daquelas colinas, eu sabia que ninguém entraria ali com o carro. Eu pensei, bom, o que foi isso? E eu olhei e ali estava, ali em cima, bem em cima de mim, estava essa mesma coisa que você vê na fotografia. E isso estava espalhado no chão, ficando cada vez maior e maior e se espalhando sobre o chão. Bom, eu pensei, ó Deus, imagine agora como você, só imagine agora como você se sentiria. Agora, amigos, essas coisas não são apenas algo para que você imagine na sua mente. Eu falo tão direto. E Ele fala comigo assim como eu estou falando com vocês. Agora, não é só imaginação, vem? E eu vi algo indo, caminhando. Ouvi algo caminhando e olhei. E quando eu vejo os pés de um homem descalço vindo, caminhando por essa luz, vindo à minha direita. Sempre vem à minha direita. Essa é a razão pela qual eu tenho a fila de oração vindo dessa maneira. Sempre vem à minha direita. Por isso, na visão da carpa, vocês podem ver que ele vê, ele está em pé em cima da audiência, olhando para o púlpito e vê para a esquerda do irmão Branham, que seria a direita de quem está no púlpito, onde foi formada a oração, a fila de oração. E eu olhei e vi seus pés. E quando ele chegou até mim, ele era um homem alto, ele era corpulento, pesando ao redor de 100 quilos. Lembre que é um anjo dessa dimensão. Parecia assim, tão natural como eu estou aqui. Ele tinha os braços cruzados assim, a primeira vez que eu tinha visto nessa forma. Ele caminhou até onde eu estava. Ele olhou para baixo. Ele tinha um rosto tenro, cabelo escuro. Seu cabelo estava solto ao redor como ao seu ombro. Ele não tinha barba em seu rosto. Ele escreve ali, o anjo não tinha barba. Ele tinha um rosto amável. E ele caminhou e ele olhou para mim com um tipo de... Ele parecia patético ao olhar para ele. E ele parecia ser um homem de... Bom, eu simplesmente não consegui imaginar suas características de seu rosto. Ele parecia um homem que era simpático, de bom coração. Mas ainda assim, ele parecia um homem, e se ele falasse, isso seria dessa maneira. Assim que eu olhei para ele, e ele olhou para mim. E eu estava tão assustado que eu estava mordendo minha unha do polegar até quase sangrar. Ouça, amigo, você ficaria também. Você também ficaria. Não pense que não. E eu estava como assim, e ele disse, não temas. Eu sabia que era a mesma voz que falava comigo o tempo todo. Essa foi a primeira vez que eu tinha visto assim, mas eu conhecia a sua voz. E ele escreve do lado, a voz. A voz desse anjo, diz ele ali, ele disse, não temas. Fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer que teu nascimento peculiar e sua vida peculiar.
De onde foi enviado esse anjo? Da presença de Deus. Sempre sendo mal entendido com os homens. Disse, sua vida peculiar e teu nascimento peculiar foram para indicar que você tem um dom de cura divina para os povos do mundo. E eu disse, Senhor, eu não tenho educação, eu não poderei ir. Ele disse, eu irei contigo. E ele escreve do lado, eu irei contigo. E eu disse, Senhor, eu não sou educado, eu não tenho educação. Eu disse, eu não pude ir, as pessoas não acreditariam em mim, não creriam em mim. Ele disse, assim como o profeta Moisés recebeu 2 sinais, também te serão dados 2 sinais, disse. Primeiro será que você poderá detectar doenças pela sua mão. E ele escreve aí o sinal na mão, levando o paciente pela mão esquerda, e se for sincero ao orar, faça com que eles creiam em ti, e ser sincero ao orar, nada resistirá à sua oração, nem mesmo câncer. Veja, ele falou do câncer. Essa é a única doença que ele disse. E ele disse, então, se tu fores sincero com isso, isso virá acontecer, que tu dirás a eles os segredos dos seus corações. E essa é a segunda. Ele escreve número 1, onde diz detectar as doenças. Aí escreve 1. E aqui, onde diz, ou seja, ser sincero, isso virá acontecer. Ou seja, isso da cura. A primeira, então vem a segunda, e tu dirás a eles os segredos, e ele escreve 2, os segredos dos seus corações. Essa é a primeira etapa, e a segunda etapa, disse, esses serão os 2 sinais. E ele disse, eu irei. Ele disse, eu irei contigo. Agora vejam na mensagem Compêndio de Anjos, na página 4, nos diz, bem, ele está agora aqui na plataforma. É certo, amigos? Não sei como fazer crer, mas é certo. E se não notarem no homem, seu irmão, mas o melhor foque naquele do qual estou falando. O Senhor Jesus e seu anjo curador aqui na plataforma. Agora vejam algo muito importante do qual estivemos falando e do qual os crentes não podem notar. Não podem notar no homem, ou seja, no véu de carne, mas o melhor da palavra que sai pela boca desse instrumento. E se não notarem no homem, seu irmão, mas o melhor foquem naquele do qual estou falando, o Senhor Jesus e seu anjo curador, aqui na plataforma. Ele escreve Jesus e seu anjo curador. Vocês creem que Deus tem anjos de cura comissionados? O que foi então lá com a serpente de bronze? O que foi aquilo nas águas do tanque de Betesda, se não foi o anjo que tinha descido do céu? Eu não sou a dádiva de Deus. O anjo é a dádiva de Deus. Ele veio desde o céu.
eu procedi dessa terra, mas ele veio do céu para envolver ou vestir um vaso terrestre, para assim poder falar com pessoas terrestres, com a finalidade de que vocês creiam nele, não em mim, mas nele, do qual eu estou falando. E ao fazê-lo, Deus os curará. E ele escreve o anjo, se vestir de carne e poder falar às pessoas. Agora vejam, o anjo tinha dito que fizer que as pessoas creiam em ti e for sincero quando orares, diz que nem o câncer te será impedimento. Ou seja, que quando ores, quando orares, nada parará diante da tua oração. Disse, nem o câncer. Agora vejam que se requeria crer no instrumento que Deus estava ali usando e que o irmão Branham fosse sincero. Continua dizendo, na mensagem Deus se revelando a si mesmo, estou lendo, e justamente então a luz começou a se reunir. E ele se juntou ao anjo. E isso entrou no anjo. O anjo foi para essa pequena luz, o pilar de fogo que vocês veem nessa noite, e saiu fora do quarto. Eu não sabia o que fazer. E ele escreve ali o anjo no pilar de fogo. Agora vamos passar. Vamos continuar um pouquinho mais adiante aqui. Aí mesmo, vamos continuar aí um pouquinho mais adiante. O primeiro paciente veio a mim e eu toquei nele com câncer. Não sabia o que havia com eles. Isso é, eu simplesmente me deixei sozinho, então comecei a orar e o câncer se foi. E a mulher que pesava 150 libras agora está em perfeita saúde. Ela é uma das enfermeiras de 21 anos, graduada com câncer por completo. Agora, essa é a forma que isso desce. Quando eu vi a fotografia, soube que essa era a mesma coisa que eu tinha visto desde que era uma criança. Eu soube que era o mesmo. Agora, o que eu creio que isso é, eu não gostaria de tirar nenhuma remuneração disso, porque é tão sagrado para isso. E eu fiz com que eles colocassem um preço para que todas as pessoas pobres pudessem obtê-lo. Se fosse meu, isso não era meu. E o que isso custar para imprimir, isso é o que seria, ou seja, o da foto com a nuvem. Ele escreve ali um preço à foto. E disse que cobrava, disse que colocou um preço, disse que custe, ou seja, o que custa imprimir, o custo do papel, o que custe, mas isso não é meu, isso pertence a eles. Mas, queridos amigos, o que eu penso que é Deus para o cético e incrédulo que não creria nos sinais que você crê. Ele tem que crer também. E Deus nos deu sinais para o mundo hoje. Ele sempre envia sinais. Você crê? Este sinal, isto será um sinal para ti. Você encontrará a criança envolvida em faixas, não é isso certo? Está falando ali de Jesus. Os sábios seguiram a estrela que os trouxe. Deus sempre dá sinais e maravilhas. E eu creio que é um sinal para nós, para que saibamos que estamos no último dia. E escreve dia milenial. E até mesmo o incrédulo está sem desculpa agora. Ou seja, não há desculpa também para o incrédulo. Agora vamos ir um momentinho aqui, a mensagem. Fale a este monte.
onde nos fala, ali eu li, dessa primeira etapa e segunda etapa, ou seja, esses dois sinais que o anjo estava dizendo ali, irmão Branham. E vamos ler aqui a ocasião do peixinho, nessa mensagem, como ele relata. Vejam algo aqui, diz, na página 11 dessa mensagem, fale a este monte, diz, e quase para o amanhecer, foram pescar. Tínhamos todas as nossas linhas colocadas, fomos a uma pequena enseada e estávamos pescando com as linhas de pesca para peixes maiores. Esses são pequenos de garganta azul, um pouco maior, bluegill. E ele escreve ali, garganta azul é igual, os filhos de Deus, os escolhidos. Assim que estávamos pescando, esses grandes peixes na linha de pesca, e o senhor Lilywood tinha uma carretilha e uma vara, e ele simplesmente jogou na água com um grande e longo anzol, e um pobre pequeno peixe azul o engoliu, bem no fundo da sua pequena barriga, das suas pequenas entranhas. Ele puxou para cima e disse, eu desejaria que você tivesse visto ali. Você nem consegue ver o anzol. Ele escreve as escrituras também ali, Mateus 13, 47 ao 50 e 24, 31. E ele simplesmente agarrou o peixe assim e simplesmente puxou as entranhas, brânquias e tudo para fora. E jogou na água assim para tirar seu anzol dele. E o peixinho estremeceu 4 ou 5 vezes e estendeu suas pequenas nadadeiras e morreu. E estava ali na água. Então ele disse, pequeno companheiro, você atirou seu último chumaço. E nós continuamos. Eu disse, recordem que essa é uma das 5 manifestações do poder de Deus. Eu disse, recordem, a primeira e a segunda etapa. A primeira era que conhecia a doença na mão esquerda, e a segunda era que conheceria os segredos dos corações das pessoas. Agora recordem que a terceira é a palavra falada. E nós continuamos, eu disse, Laile, você não deveria tirar o anzol assim. Laile, eu estava tentando dizer a ele, eu disse, coloque um anzol menor aí. Ele era apenas um menino fazendeiro que nunca tinha pescado muito. Assim que o peixinho ficou por ali quase meia hora, ele escreve, meia hora. E o vento aumentou e soprou de volta para a correnteza. Quase meia hora. Pois é ao redor de meia hora. Ou seja, não completa meia hora. Agora, ao dizer quase meia hora, é antes de cumprir a meia hora. Ou seja que pode ser meia hora, ou pode ser 29 minutos, ou 28, 27, 25 minutos, 24 minutos, é quase arredonda aí, é mais comum uma hora, meia hora, pois quase meia hora. E o vento empurrou para a correnteza, onde estavam uns lírios, alguns lírios, e nós estávamos pescando, e eu estava pegando uns peixes muito bonitos, e de repente algo aconteceu. Agora está colocando ali ele, que esses peixes que ele está pescando são os escolhidos de Deus,
que são aqueles 153 peixes. Agora veja o que representa isso que ele está fazendo ali. E que depois dele ter pescado e ter pego esses peixes bonitos, são os escolhidos, recordem, ele disse ali, são os escolhidos de Deus. Vejam o que vai ocorrer depois de fazer essa pesca. Vejam a glória de Deus que ia ser manifestada ali. Depois da pesca desses peixes, garganta azul, que são os que representam os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os escolhidos. Agora vejam, de repente algo aconteceu. Agora eu falo essas palavras com a Bíblia aberta. Algo aconteceu, algo assim como uma descida, uma unção que nunca senti antes. E algo disse, levante-te, levanta-se. E eu me levantei, Laile e Banks largaram suas varas e olharam. Laile disse, o que acontece com ele? Banks disse, observe, alguma coisa está prestes a acontecer. Quando o homem de Deus, o varão de Deus, o instrumento de Deus para cada era e cada dispensação, levanta na linha do dever, o que corresponde fazer é vigiar, porque algo vai acontecer. Se requer vigiar, estar vigiando. Disse Jesus. Muitas vezes Banks disse, vigie, vigie, algo está por acontecer. E algo me disse, fale a esse peixinho e ele viverá de novo. Aí está a palavra falada que será cumprida plenamente na visão da carpa. Quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Vejam, será a palavra falada, criadora, por lábios humanos. As brânquias eram brancas penduradas para fora de sua boca. Eu disse, peixinho, Jesus Cristo te dá a vida. E Deus no céu, quem é meu solene juiz? Esse peixe virou e nadou pela água tão rápido como pôde. E o Sr. Laile Wood simplesmente caiu dentro do barco e disse, isso foi para mim porque eu disse ao pequeno, você atirou seu último chumaço. Eu disse, não foi isso. Eu disse, agora a coisa estranha para mim é isto. Como Deus, o grande Jeová Deus, usaria seu poder para trazer um peixinho quando nós cortamos 200 ou 300 deles na noite anterior? Mas usou seu poder para trazer esse peixe à vida. E eu tenho pelo menos 300 crianças doentes numa lista ali para orar por eles. E ver uma visão por eles, ao redor de 300 crianças espáticas. Isso é a única coisa que eu posso entender. Como é que Deus pode fazer uma coisa como essa, nesse pequeno peixe? E seres humanos morrendo por todo o mundo de câncer e leucemia e todo tipo de doença. E ele trouxe esse peixinho à vida. E justamente por esse tempo, algo disse. Marcos 11, 23. A mesma escritura. Quando os leprosos e doentes estavam por todo o país, e Deus usou seu poder para amaldiçoar uma figueira, Deus estava interessado sobre a árvore, com peixe da árvore, com peixe, tudo que pertence a Deus.
Ele mostrou o seu poder para mostrar que Ele é Deus sobre as árvores, sobre o peixe, e o peixinho veio à vida, ganhou vida. Eu não podia captar isso, ainda tendo as Escrituras comigo. Como podia ser? Fred Solfman, um amigo meu, íntimo do Canadá, ele está aqui na reunião em algum lugar. Ele estava comigo numa campanha em Nova Inglaterra no ano passado e fomos para as montanhas Adirondack, onde eu estava perdido uma vez, onde eu me perdi uma vez. Foi a única vez que me perdi no bosque em toda a minha vida. Ele escreve, me perdi no bosque. Eu queria mostrar ao irmão Fred, onde minha esposa e meu filho Billy esperavam que eu regressava quando estava perdido dessa tempestade de neve nessa noite. E quando estávamos em pé ali, em um alpendre onde tinha Ameda e Billy, nesse alpendre, enquanto eu estava caçando um urso, eu saí para um lado, e o Espírito Santo e o Espírito do Senhor veio sobre mim e disse: há uma armadilha colocada para ti. Tenha cuidado com o que diz. Ele escreve, tenha cuidado com o que diz. Fred, onde você está? Está no serviço, na reunião aqui essa noite? Eu sei que ele veio, sim. Ali atrás. Isso mesmo. E saímos de lá e eu disse, irmão Softman, algo está para acontecer. E quando chegamos à reunião nessa noite, eu disse à audiência, lembrem-se, assim diz o Senhor, há uma armadilha armada para mim. E ele escreve armadilha. Me recordam o momento ali do caso de Acabe e Jezabel. E a vinha de Nabote, que ele escreve do lado, caso fabricado. Vejam como esse espírito, o espírito do inimigo, do diabo, como é muito astuto para isso, para fazer coisas fabricadas e para fazer armadilhas, porque é quem faz armadilhas desde o princípio e ele usa instrumentos, ou seja, seres humanos. E na noite seguinte aconteceu. O diabo enviou duas pessoas, vejam. Veja, quem o diabo enviou? Duas pessoas. Veja, o diabo enviou duas pessoas, um menino e uma menina, para interromper a reunião. E isso estava em New Hampshire, Vermont, em Vermont. Fred, você lembra o nome da cidade? Não era a capital. Sim, Vermont. E estávamos do outro lado do lago Champlain. Então, quando estávamos na reunião, estávamos chegando na reunião, esse garoto, a garota parecia uma garota da Mongólia, mas o menino estava apenas segurando. Ambos tinham pelo menos 25 anos cada, mas faziam um ato tão imoral, eles estavam sentados a essa distância de mim. E quando eu comecei a pregar, ele a abraçava e jogava a cabeça para trás e subia nela e a beijava e continuava assim, atuando terrivelmente no serviço, na reunião. E os porteiros não conseguiam fazer que ficasse quieto. E eu disse da plataforma, jovem, não faça isso. Você está atraindo a atenção enquanto estou pregando. E ele simplesmente riu de mim. Eu pensei, aí está a armadilha, aí mesmo. Ele escreve armadilha. E continuei falando. E ele ficou tão imoral com ela que eu tive que parar isso de novo. Eu disse, não faça isso, Senhor, por favor, não faça isso. Eu disse, se você quer fazer amor com a jovem, então saia do edifício, saia do prédio. Essa é um serviço, uma reunião religiosa. Eu disse, você não deveria fazer isso. Não, por favor, não faça isso enquanto eu estiver pregando.
E eu comecei de novo. E ele só piorou. E quando eu fui a reticências, disse... Não. Ou seja, como que ia repreender outra vez? Algo me disse, diga o que quiser e será feito. E ele escreve, diga o que quiser. E eu fiquei ali. E eu permaneci ali, eu fiquei ali, agora vejam. Essa voz disse, diga o que quer. Ou seja, numa ocasião, vemos onde a um ministério foi dado autoridade, vejam, no livro dos selos, onde aparece o ministério de Moisés e Elias, onde vemos que eles poderão fazer com a natureza o que quiserem. Vejam, terão controle sobre a natureza. E vejam ali ao irmão Branham, essa voz disse, diga o que quiser, como quando disse o anjo ao irmão Branham, diga a ela, a irmã Hattright, que peça o que quiser. Veja, estava colocando na boca dessa irmã essa palavra criadora. O que ela dissesse, isso ia acontecer. Veja a confiança que Deus tinha com essa irmã, porque o que ela falasse, Deus tinha que respaldar. Por isso, os escolhidos de Deus, Deus terá confiança em seus filhos, que ele está colocando o título de propriedade em cada escolhido de Deus, que é a palavra. É um livro abstrato, é a palavra sendo encarnada em cada escolhido de Deus, porque ele confia em seus filhos, em seus herdeiros, os quais Deus colocará sobre tudo que é de Deus, sobre todo o seu reino. Não somente deste planeta Terra, mas do universo completo. Agora vejam, Deus confiou ali na irmã Hattright ao colocar a ela e dar a oportunidade de que falasse e pedisse o que ela quisesse. Agora, vejam como Deus confia em você, como Deus confia em mim. E podemos ver que a palavra, quando cremos nela e colocamos bem, então vemos como Deus entra em ação e opera em todos os campos da nossa vida. Agora, vejam, e diz, diga o que quiseres e será feito. Eu fiquei lá, o irmão Mercier, o que grava as fitas, e todos eles, os demais estavam em pé, o irmão Fred, e muitos deles estavam presentes, e a respiração estava simplesmente saindo de mim, e algo disse, ou seja, algo lhe disse, diga cegueira, e ficará cego, diga morte, e eles serão tirados mortos, diga o que quiser. Vejam, diante do ungido de Deus, Deus respalda a palavra que seus profetas falam, e
Isso vimos ali no caso de Ananias e Safira diante de Pedro, onde o Espírito Santo estava ali. E vejam, houve morte ali. E Deus honrou essa palavra ali de Pedro, porque quando entrou Safira, ele disse: por que mentiste? Eis que vem os que acabam de tirar o teu esposo, Ananias. Vejam, ali ele estava falando a palavra e já estava dizendo que ia morrer. Ou seja, falou o juízo para ela, porque ao dizer: eis que vem os que acabam de tirar o teu esposo e te levarão também. Ou seja, vejam, já estava dizendo automaticamente que nesse momento iria morrer. Falou a palavra a Pedro, porque era o Espírito Santo ali. E morreu também. Agora vejam aqui, vejam este outro ângulo. Diga o que quiser. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia me mover. E acabou, isso se foi. Eu pensei: Deus, o que é que devo fazer? E eu me virei e ele ficou lá em pé e o seu rosto branco, pálido, me olhando. Eu pensei: o que devo dizer? Então me virei, como fiz antes de saber o que tinha dito, e disse: eu te perdoo por seu ato. E deve ter sido a coisa correta para dizer. Foi Deus tentando uma reação em uma ação. Agora vejam o que ele está representando ali. Quando ele disse: eu te perdoo. Naquela noite, foi-me revelado que eu havia dito a coisa certa. Eu sabia que tudo estava me levando a algo. Mas o que era? O que fazer? Você tem que vigiar o que é um dom divino e o que faz com ele. Lembra do que Moisés disse? Recordem? Moisés feriu a rocha ao invés de falar a segunda vez. Assim que eu devo ter dito a coisa certa. Eu perdoo você. Pois vocês sabem que o jovem João, uma vez queria queimar Samaria, porque eles não os alimentavam. Jesus disse: você não sabe que tipo de espírito tem. O Filho do Homem veio para salvar vida, não para destruí-la. E essas escrituras se mantiveram transbordando sobre mim toda a noite. Eu não pude dormir, mas essa foi uma armadilha que Satanás me deixasse todo cansado e que depois me fizesse dizer a coisa errada. Mas o Espírito Santo estava ali e me disse de antemão que para ter cuidado com o que eu dissesse. Recordem que o anjo, o Espírito Santo, já tinha dito: tem uma armadilha, mas tome cuidado com o que vá dizer. Seja cuidadoso. Ou seja, o anjo lhe advertiu primeiro. Como foi a bondade de Deus? Foi a sua misericórdia. Seja cuidadoso com o que você diz. E a partir daí veio um alívio. E comecei a perceber as diferentes coisas que falava inconscientemente, sem saber o que eu falava. Isso vinha assim. E comecei a falar disso. Um dia, neste último outono, algumas semanas atrás, descansando um pouco antes de vir para essa reunião, eu estava caçando esquilos. Agora, em nosso país, aí vai para a parte dos esquilos, tudo que eu pude caçar são coelhos e esquilos. E ele desenha uma pedra angular e as eras escreve esquilos e assinala para a pedra angular, e embaixo escreve coelhos e assinala para a sétima era.
E a razão que fazia isso era para me relaxar antes de vir para esse serviço. O Senhor Saltzman estava nessa manhã comigo. Ele veio do Canadá nos visitar e esteve conosco um tempo. Conseguimos um trailer e ele vivia perto de nós. Ele e alguns amigos mais. Assim que estávamos caçando esquilos com o Senhor Wood, o qual também vive do meu lado, só para ter um amigo comigo. Agora o irmão Wood, ele trabalhava em coisas de madeira, também Wood é madeira. Trabalhava, depois buscamos bem qual era o ofício dele. E o irmão Wood era muito amigo do irmão Branham e o tinha ali como vizinho, o tinha perto, vivia do lado, o qual isso, já depois em alguma ocasião vemos, em uma narração que ele faz de quando ele se mudou para esse lugar e quando foi o irmão Wood e viveu ali também, ao lado dele como seu vizinho. Agora vejam como tudo isso também, Deus nesse tempo o cumpriu também. Eu tive o privilégio de estar ali ao lado dele. Vejam, e as coisas, na verdade, não são casualidades, mas que eu também gosto de lidar com a madeira. E vejam como, assim como o irmão Branham tinha ali alguém, do lado um vizinho, um amigo, vejam, também aqui, estava ao lado ali dele, como vizinho. Bom, mas todas essas já são coisinhas mais da vida, vamos dizer, pessoal, mas que também, pois, é bom que conheçam, e isso deixamos sempre entre nós, todas essas informações, mas eu queria compartilhar também com vocês isso. Não sei se nesses dias em alguma conversa possa ler um pouquinho mais dessa ocasião onde o irmão Branham narra desse vizinho que ele tinha, que era o irmão Wood. Bom, continua dizendo, assim que estávamos caçando esquilos com o Senhor Wood, e também ele vive ao meu lado, apenas para ter um amigo comigo. E então fomos caçar, e era o último dia que podíamos fazer, porque estava programando para ir a Wyoming no próximo domingo. E então a temporada terminaria na terça-feira, e isso era um sábado, e seria a primeira vez que eu poderia caçar esquilos no estado de Indiana nessa temporada. E nós caçamos um pouco. Não havia muita caça, havia muitos caçadores de esquilos ali em Indiana. E era tudo escasso. Nessa manhã, era uma manhã ruim. Muito vento soprando e os esquilos não saem nesses dias. E eu fui na floresta e caminhei até como às 9 da noite. Não podia ver nada. Desci para a margem do riacho e estava ficando muito frio em Indiana. Era como 1º de outubro. Exatamente, creio que foi 8 de outubro. E eu desci para um desses velhos sicômoros, e os esquilos não vivem em sicômoros, eles ficam em árvores de faia e carvalho, e assim por diante da madeira grossa, onde há muita folhagem. Eu estava descendo a um riacho e pensei ter visto um esquilo na beira de um pequeno cume, e há campos de milho ali, e plantados de milho que estavam colhendo, plantadores de milho que estavam colhendo milho, muitos colhendo milho. Bom, não há esquilos essa manhã, e aqui não há nada a não ser um montão de matagal, de gafanhotos que não são para os esquilos. As velhas nogueiras sem folhas estavam nuas, e não havia esquilos por perto. Eu disse, bom, suponho que vou me sentar aqui um pouquinho para me aquecer. Porque eu só estava de camisa e sem casaco.
Sentei-me entre as duas árvores, onde o sol brilhava sobre mim. Coloquei meus pés na outra árvore e fiquei em uma posição bastante confortável. Pensei, talvez eu tire uma soneca. Eu tenho um pequeno relógio com um alarme. Pensei, vou ajustar esse relógio para o alarme me despertar enquanto eu dormir. Vou buscar o Sr. Wood e o Sr. Softman na hora apropriada, porque eles estavam mais adiante na estrada em outra floresta. Então eu acertei meu relógio e me sentei junto a essa árvore. E me acomodei para me aquecer a mim mesmo. E essa escritura veio a mim novamente. Tudo que você disser, crendo no que tu disser, receberás, terás o que disser. E ele escreve aí, o que tu disser. Bom, eu pensei, por que essa escritura continua vindo a mim quando não posso pregar disso? Porque não sei nada dela. Porque não sei nada dela. Ou seja, da escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 23. Por que vem isso a mim se eu não sei? Eu não podia ir diante de uma congregação nem tentar explicar essa escritura. Bom, me sentei ali um pouquinho e pensei, há unicamente uma coisa disso. Se eu sou chamado a pregar sobre esse tema, aqui está a forma que eu farei. Direi que Jesus disse Jesus disse isso aos discípulos e lhes deu essa autoridade. E que isso foi cerca de um ano e meio antes de que a expiação fosse feita. E que isso foi como um ano e meio antes da expiação ser feita. Ou seja, que essa pregação que ele falou, ali em São Marcos, capítulo 11, versículo 23, isso foi um ano e meio, diz ele, antes que a expiação fosse feita, ou seja, que ele morresse na cruz do Calvário. Então, se não foi na expiação, foi no outro lado dela, ou seja, depois que ocorreu a expiação. Pelo pecado, ou seja, ali na cruz. Portanto, se alguém me fizer essa pergunta, eu somente direi que foi do outro lado da expiação. É a única coisa que eu sei. Porque Jesus ainda estava vivo. E a expiação não foi feita, e ele não foi ferido por nossas transgressões, nem por suas pisaduras fomos sarados. Então ele simplesmente deu esse poder do outro lado da expiação. Agora, vejam como ele aí está nos falando algo muito importante, porque foi depois que essa autoridade que Deus lhe deu aos discípulos, o qual se tornou uma realidade. Vejam, desde o dia de Pentecoste para cá, essa autoridade que deu aos discípulos, agora vejam como isso será cumprido plenamente neste tempo, quando se cumprirá essa escritura plenamente, porque ele diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte, tira e seja tirado e seja colocado aqui. Ou seja, tira e passará ao outro lado, ou seja, seria mover um monte. E monte representa reino, o reino do anticristo, o reino do diabo de Satanás será tirado. Essa escritura será cumprida plenamente neste tempo final. Agora vejam que tudo isto que Deus falou aos discípulos, o irmão Branham diz que ia explicar dessa maneira, mas ele disse que tudo isso ocorreu depois da expiação. Do outro lado,
Agora, por essa mesma linha, vejam, tem que ocorrer também. Quanto ao que estivemos falando nesses dias, no dia de ontem, pela manhã, tudo isto vai junto com isso. Assim que há algo grande aí que agora também tocamos algo disso. É preciso unir isso com o de ontem pela manhã. Vai tudo junto aí. Agora, vamos seguir um pouquinho mais. E então, de repente, algo falou comigo e disse: e quanto aos profetas? Bem, eu comecei a ver então. Isso começou a se desenvolver, a se desdobrar para mim. O que você acha que aconteceu na reunião quando você estava em pé lá? Você acha que é o único que conhece essas pessoas? Você pensa que você é quem pode prever e dizer a essas pessoas que vai fazer uma certa coisa e certa coisa que aconteceu com você e uma certa coisa que te acontecerá? Você acha que é você dizendo isso? Oh, vá! Isso significa tanto, isso nunca me deixou. E eu pensei, seguramente que não, Senhor. És tu. Bom, então, pensas que és tu falando, que é você falando? Não. Pensa que eram os profetas falando? Que não acaba de pregar sobre o tema de que os profetas estavam tão ungidos com o Espírito Santo que eles não eram eles que falavam, era o Espírito Santo neles clamando. Então, o que você disser, se você está ungido, não seria você dizendo, mas seria o Espírito Santo dizendo. Eu pensei, bom, se isso pode, isso mesmo, se a pessoa através da expiação, santificada pelo sangue de Jesus Cristo, pode viver em uma esfera tão próxima de Deus que pode ser envolvida tão completamente em Deus pelo sangue de Jesus, que não seria Ele falando, seria o Espírito Santo falando essas coisas. E não disse mais disso até que a unção do Espírito Santo me atingiu, como nunca antes em toda a minha vida. Deus sabe disso. Me levantei, me assustei e algo me disse: agora este é o começo do seu novo ministério. Agora peça o que quiser e será dado. O princípio do teu novo ministério. Vejam, essa é a terceira etapa. E esse novo ministério, que ia começar em fraldas, apenas estava em fraldas, ele diz numa ocasião, é pela palavra sendo falada. Permaneci ali. Eu não quero ser um fanático. Deus sabe que eu quero ser justo, honesto, fiel e verdadeiro. Bem, agora eu tenho 50 anos de idade e não pode passar muito tempo para que eu vá encontrá-lo. Já está dizendo aí que vai partir. E eu quero saber que tudo esteja perfeitamente bem antes que eu deixe este mundo. E eu pensei, eu não quero estar no fundo do poço ou alguma coisa assim. Eu pensei, talvez agora eu mordi meu dedo e disse, não estou dormindo. Não estou sonhando isso. Assim que algo está mal. Agora vejam, ele estava ali. Diz que tinha uns 50 anos. Nesse momento, onde o anjo lhe disse que está no começo do seu novo ministério. Isso é algo muito importante. Agora, continua dizendo, não estou dormindo, não estou sonhando isso, assim que algo está mal. E eu estava realmente
entorpecido com todo o meu rosto e tudo mais. Talvez eu estudei muito até que eu cheguei no lugar em que não posso me livrar disso. E eu pensei, normalmente quando a unção vem, uma visão profunda a segue. Bom, eu somente esperaria aqui um minuto. Ele escreve, unção, depois visão. E comecei a mover minhas mãos assim ao redor e a caminhar, e ao caminhar, e algo disse, diga o que quiser e te será dado. Eu esperei e escutei. Pensei, o que foi isso? Onde está tu, Senhor? E voltei a escutar. Pede o que quiseres e te será dado. Estou confirmando as coisas que farei. Eu disse, bom, eu deveria... Eu pensei, com quem estou falando? Eu senti como se estivesse enlouquecido. Pensei, com quem estou falando? Eu não vejo uma pessoa. Onde está essa luz? Geralmente é o único com quem fala. Não a luz aqui. Quem é? O que é que queres? Eu pensei que algo disse, peça o que quiser. E é isso mesmo, eu estava pensando nessa escritura de Marcos 11, 23. Peça o que quer. E eu pensei, bom, o que eu pediria? Não há pessoas doentes aqui? O que eu poderia pedir? Eu pensei, não há nada a não ser, talvez eu esteja sozinho. Eu disse, o que eu deveria pedir? Há algo, e algo tão claro, assim como você ouve minha voz disse, você não está caçando? E você não tem nada? Eu disse, isso é certo, isso mesmo. Eu pensei, isto, Senhor, eu disse, se eu estou fazendo algo equivocado, me perdoe. Isso não é terrível? Se você está fazendo algo mal, eu disse, Senhor, se estou fazendo algo equivocado, me perdoe, mas é você? É essa a escritura que você está tentando me trazer? Tu me deste uma visão e eu disse que seria confirmada em um pequeno edifício, algum lugar, em uma reunião, quando as carpas começassem, quando as tendas começassem, eu disse... É isso que vai dirigido, que está levando? Se for, Senhor, então eu te aceitarei pela tua palavra. Agora vejam como ele diz ali que tudo isso é onde vai se desenvolver e vai chegar essa parte culminante em uma carpa. Nesse pequeno edifício diz, tu me deste uma visão e eu disse que seria confirmado num pequeno edifício, em algum lugar, em uma reunião. Vejam como esse ministério novo que ia ser pela palavra falada, São Marcos 11, 23. Como ia estar em cumprimento em uma grande carpa catedral, em um lugar, em um edifício pequeno, num pequeno edifício, ou seja, no quartinho de madeira. Agora, já ao final aqui dessa página, já depois vocês podem continuar lendo, mas para avançar aqui um pouquinho diz... E eu levantei, já tinha falado a palavra e já tinha saído o esquilo, já tinha matado e tudo. E disse, eu levantei, peguei essa e pensei, só me senti, eu apenas me senti muito engraçado e pensei, 2, mas você disse 3. Bem, eu disse, bom, eu creio que foi tu, Senhor. Eu disse, talvez você está fazendo algo pelas pessoas agora. Você vai ajudar o seu povo. Ele escreve ali, os esquilos criados pela palavra falada são tipo e figura dele. Assim que, muito obrigado, Senhor. E tirei meu chapéu e disse, certamente que eu te agradeço, Senhor. Eu creio em ti agora. E tu está fazendo algo pelo teu povo. Assim que eu, com certeza, aprecio isso, querido Pai. E eu disse, agora irei para casa. Ele disse, mas você disse que queria 3. Eu disse, bom, sim.
Agora, isso parecia que estava dentro de mim. Eu não ouvi uma voz, mas era algo dentro de mim que disse isso. E escreve, era por dentro a voz. E isso também é o que esteve ocorrendo neste tempo final, onde essa mesma voz é a que está nos falando e é a que está guiando o seu povo e está falando todas as coisas que em uma grande carpa catedral tinha sido mostrado ao reverendo William Branham que ia estar ocorrendo. É essa mesma voz por dentro do instrumento que Deus está usando neste tempo final, trazendo a existência por meio da palavra falada, essa fé de rapto, essa fé de translação. Eu pensei, bom, vou tornar isso tão radical que terá que algo sobrenatural. Era por dentro a voz. E é a mesma voz que criou os céus e a terra. É a mesma voz que falou a Moisés desde a sarça. É a mesma voz que mudou o nome de Jacó. É a mesma voz que respondeu a Josué, como esse poderoso príncipe com essa espada desembainhada. É a mesma voz que falou aos profetas, a mesma voz que falou ali no Monte da Transfiguração, que disse, este é meu Filho amado, no qual tenho contentamento, o qual ele escreveu que é o equivalente aos 7 trovões que estariam sendo falados em uma grande carpa catedral para trazer a fé de rapto aos escolhidos. É a mesma voz que disse a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? É a mesma voz nos 7 anjos mensageiros falando. É a mesma voz que apareceu ao irmão Branham em diferentes ocasiões e que por meio dele falava ao povo. É a mesma voz em William Soto Santiago nos falando, nos trazendo toda essa mensagem tão gloriosa. E é a mesma voz que neste tempo final está em sua igreja, falando ao seu povo, para assim ser colhidos e serem juntados e serem colocados na pedra angular e ser assim ali colocados para receber essa fé de rapto e transformação a qual estão recebendo. E é a mesma voz que o irmão Branham viu, que estava falando essa luz a alguém mais. Continua sendo a mesma voz, porque é a voz de Deus em cada tempo, sendo manifestada por meio dos seus instrumentos. E é esse anjo é o anjo do pacto. É o anjo no pilar de fogo. É o anjo no pilar de fogo neste tempo final, falando à sua igreja e depois estará mostrando essas maravilhas e milagres através do seu instrumento. Mas agora, ele está falando à sua igreja através desses ministérios de Moisés e Elias, os quais estão em sua igreja, trazendo esta grande revelação do 7º selo, a revelação da vinda do Filho do Homem, a qual contém essa fé de rapto. O anjo
no pilar de fogo. Vamos colocar esse tema a esta pequena conversa dessa ocasião, de hoje, sábado, 8 de julho de 2023. Fazemos uma pausa e assim, já amanhã, estaremos vendo o tema para amanhã. Elias no Monte de Deus. E continuar vendo todos estes mistérios que Deus tem para cada um de nós, os quais estão sendo abertos para que assim possamos obter essa fé de rapto. O anjo no pilar de fogo. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir estar contigo nessa reunião e com todos os irmãos aí presentes e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, ou seja, escutando, e a todos os que estarão depois escutando nesta ocasião, essas palavras sobre o tema o anjo no pilar de fogo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e até amanhã. Primeiro Deus, onde esperamos grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe e guarde a todos.